A gente vai estudar sobre o capítulo 23. A gente continua falando sobre as leis, né? Só que hoje a gente vai ver que Deus vai impor 3 grandes festas para o povo de Israel, né? Quais são essas festas? É a Páscoa, né? Que tem uma celebração. O Pentecostes, que a gente vai ver o que significa agora, hoje, né? E tem também a festa de tabernáculos, que também a gente vai falar hoje sobre isso, tá bom? Muita coisa na lei, ela vai ser dada mediante testemunha. Então, por exemplo, existem pessoas que vão morrer por causa de testemunha. Então, a lei diz isso, né? Se, por exemplo, tiverem 2 pessoas que testemunharam um crime, elas vão lá, vão testemunhar o crime, né? É como hoje, por exemplo, né? Aí a pessoa vai lá no juiz, né, da época, nos juízes, que a gente vai ver que vão ser levantados 70 anciãos, né? Então, elas vão nos juízes e vão testemunhar contra essa pessoa. Então, a gente vê que o testemunho ali, né, 2 testemunhas ali, já conseguiam fazer alguém morrer. Então, alguém podia morrer por causa de 2 testemunhas. Então, o poder da fala da pessoa, do testemunho da pessoa, era um poder muito grande. Então, no capítulo 23 vai falar para a pessoa ter cuidado, porque senão a pessoa podia virar uma testemunha falsa, né? Se corromper, ganhar um dinheirinho e dar um testemunho falso ali para prejudicar a outra parte, né? Ganhando um dinheiro. Então agora a gente vai ver sobre isso, que Deus vai falar, vocês podem praticar injustiça entre vocês, mas se lembrem que eu não sou injusto, então eu cobro, uma hora eu vou cobrar. Então Deus vai falar isso, né? Para tomarem cuidado, porque ainda que eles pratiquem a injustiça, Deus não vai poupar aquele que foi, né? E praticou a injustiça, que testemunhou errado. Então, Deus vai falar tudo isso agora, tá bom? Então, a gente vai ver sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o ano de jubileu, né? A gente vai ver que tem alguns acréscimos nesse ano de jubileu também, né? Então, agora no versículo 1 diz, o capítulo 23 do livro de Êxodo. É um capítulo mais simples mesmo, tá? É mais leve. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa, né? Então é aquilo, você não vai ajudar o ímpio testemunhando errado para que o ímpio ganhe porque ele te deu um dinheirinho por fora, né? Ou porque você tem afeição pelo ímpio, então você vai mentir porque você quer que o errado ganhe, né? Então aqui tá falando para você tomar cuidado, né? E não espalhar notícias falsas, né? Então às vezes você cria uma fofoca ali, né? Espalhando a fofoca para ajudar o ímpio, né? Então o ímpio ali vai no juiz declarar alguma coisa, né? Ali, por exemplo, o ímpio vai lá e declarar que um dos animais dele foi roubado, mas não foi roubado. O ímpio perdeu o animal dele, ou ele teve uma má conduta e o animal morreu na mão dele. Só que aí o ímpio vai querer um dinheiro de alguém e tem uma pessoa que tem condições de pagar, e o ímpio inventa que foi essa pessoa que pegou porque ele quer o dinheiro dele, quer o animal dele de volta, né? Então vem alguém e começa a espalhar que viu esse ímpio pegar esse animal e não viu nada, né? Então é isso que tá falando, porque muitas coisas vão ser definidas, né, por meio de testemunha. Então tome cuidado para não ser uma testemunha falsa, né? Isso que tá querendo dizer aqui. Aí no versículo 2 diz, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Ou seja, não é porque todo mundo tá fazendo que você vai fazer errado, né? Então é isso que tá dizendo, toma cuidado, né? Não é porque a multidão tá indo desembestada a fazer o errado que você vai lá fazer o errado também. Você não é todo mundo, né? Que nem nossa mãe fala. Mas você não é todo mundo, é isso que tá dizendo aqui. Você não é todo mundo, não faça errado, né? E continua aqui, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Ou seja, se você tá vendo num julgamento, né? Tá todo mundo ali se inclinando para o errado, para um julgamento errado. Não faça isso também porque a maioria tá indo, né? Às vezes a pessoa não quer ir contra a multidão. Porque ir contra a multidão, né? A multidão não vai gostar de você. Ninguém gosta de quem é contra o que aquele pensa, né? Então, a paz, Paty, boa noite. Então, as pessoas tinham esse problema, né? Então, imagina, uma multidão inteira tá pensando de um jeito. Tá errado, eles estão pensando de um jeito errado. Você sabe que eles estão pensando errado, mas você vai pensar igual eles, você vai apoiar eles porque você não quer ser rejeitado pela multidão. Você não quer ser o chato que vai contra, né? Porém, você estava certo em ir contra. É isso que tá querendo dizer. Não tenha medo da multidão. Amém. Não tenha medo da multidão. Faça o correto, independente do tamanho da multidão que vai estar contra você. Faça o correto, né? Porque Deus tá vendo. A paz, Alex. Boa noite.
Aí no versículo 3 diz, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Então aqui há um problema, um cuidado. A Bíblia vai falar para você não distorcer o direito do pobre. Por ele ser pobre, você vai maltratar o pobre porque ele é pobre, né? Porque ele é pobre, você vai dar falso testemunho por ele, né? Porque ele é pobre. Ou porque ele é pobre, você vai tentar beneficiar ele só porque ele é pobre. Tá dizendo não. Você não vai beneficiar ninguém só porque ele é pobre. Eu quero que você seja justo. Se o pobre está errado, fale que o pobre está errado. Se o pobre está certo, fale que o pobre está certo. Mas não julgue errado só porque ele é pobre, né? Só porque ele é pobre, você ficou com pena, você ficou com dó, então você fala que ele está certo sendo que ele está errado. Não faça isso. Aí no versículo 4 continua. Se encontrares perdido o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás, né? Então é teu inimigo. Aqui tá falando, né? Lembra muito, né? Sobre aquilo. Ame ao teu inimigo, né? Faça o bem, ore pelo teu inimigo. Aqui lembra muito isso, essa parte da lei. Porque aqui tá dizendo o quê? Naquele tempo, né, era muito comum ter animais. Então você vai e vê que seu inimigo tá doido, correndo atrás de uma ovelha dele que se perdeu, né? E as ovelhas dele eram marcadas, né? Tem como saber que a ovelha era dele. Eles marcavam os animais nessa época, senão ninguém ia saber qual animal era de quem, né? Mas era marcado. Então você vê ali a ovelha dele perdida, né? Só que você ri e fala, olha, ele perdeu a ovelha dele, tá que nem bobo procurando, né? E perdeu a ovelha dele. Eu não vou falar onde tá, vai embora, ovelhinha. Então tá dizendo, não faça isso. Você tem que, você viu onde tá, né? Ele tá que nem doido procurando, né? Ele perdeu alguma coisa dele, né? Ele perdeu alguma coisa dele. E ele tá que nem doido procurando. Se você viu que ele perdeu, leve até ele. É isso que tá dizendo. Ele sendo seu inimigo ou não, leve até ele, né? Não fique rindo da desgraça alheia. Aí no versículo 5 fala mais ainda. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então o que acontece? Seu inimigo estava vindo com um boi, né, um animal dele, e o animal dele estava levando um certo peso em cima dele, né? Levando normalmente era usado como um transporte, né? O animal. Então ele estava levando algum peso, só que era um peso demais para aquele animal. Então o que acontece? Ele cai e a carga que ele estava levando caiu em cima dele, do animal. Aí o teu inimigo tá lá, todo doido, tentando sozinho virar o animal e tirar aquelas cargas de cima dele. Aí o que tá dizendo no versículo 5? Não fica parado olhando e rindo da cara do seu inimigo. Vai lá e ajuda ele, né? Vai lá, ajuda ele a tirar aquela carga ali de cima do animal dele, a levantar o animal dele. Não fique parado rindo porque ele tá passando necessidade, né? Porque ele tá passando dificuldade. Vai lá e ajuda. Aí no versículo 6 continua. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa, né? Então é mais uma coisa que aqui vai falar muito sobre o pobre, esse capítulo a gente vai ver. Porque havia um medo, né? Porque senão o pobre ia começar a sofrer. Porque o pessoal ia abusar do pobre, né? Então eles iam acabar escravizando o pobre. Então Deus tem um cuidado com o pobre, porque senão o pobre ia ser usado. O pobre iam abusar do pobre, né? Por ser pobre. Então Deus tem esse cuidado nesse capítulo de cuidar do pobre. Então diz aqui para você não perverter o julgamento do teu pobre na sua causa, né? Então se o pobre tá querendo alguma coisa e é justo o que ele tá pleiteando, não tenta atrapalhar, não entra lá tentando perverter o direito dele, né? Se ele tá requerendo de você alguma coisa certa, dê, né? Não seja injusto, dê, ele é pobre. Aí no versículo 7 diz, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, né? Então aqui tá falando, cuidado, não façam injustiça, porque se vocês fizerem injustiça, eu não vou justificar vocês, eu vou cobrar a injustiça que vocês fizerem. É isso que tá falando no versículo 7, né? Da falsa acusação te afastarás. Não acuse ninguém falsamente, né? Para ter algum benefício. Alguém te prometeu alguma coisa em troca de uma falsa acusação para ele sair bem nesse processo. Não faça isso, porque eu estou vendo, Deus está falando, eu estou vendo e eu não vou deixar isso quieto. Eu estou vendo o que está acontecendo e você está prejudicando alguém que era inocente nisso, né? Você está dando um falso testemunho para prejudicar alguém que não merecia aquilo.
Então, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, né? Então, não mate o inocente, não mate o justo, porque Deus não vai justificar quem fizer isso, não vai justificar o errado, né? Então, versículo 8, também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos, né? Então, não aceite suborno. Porque se você aceita suborno uma vez, você começa a mudar o seu pensamento e você começa a se perverter. Então, você aceita suborno uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai aceitando, o seu julgamento começa a ser falho, você começa a afrouxar, né, a sua justiça, você começa a afrouxar, né, a sua sabedoria, porque você começa a encaixar ela. Então, não aceite suborno, porque o suborno vai te corromper. Aí no versículo 9, também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então Deus está falando, olha gente, não maltratem o estrangeiro que chegar no meio de vocês, né? Hoje vocês são um povo. Eu tô levantando vocês para serem um povo, eu tô encaminhando vocês para a terra da promessa, mas não maltratem aquele estrangeiro que chegar até vocês, porque vocês sabem o que é ser um estrangeiro maltratado. Vocês foram estrangeiros lá no Egito, então vocês sabem o que é a vida de um estrangeiro. Não façam com o outro o que fizeram com você, né? Então, no versículo 10, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Então, aqui Deus está falando o quê? A gente lembra que Deus fala para o povo se santificar, né? A paz, Nando. Assistindo a gente de Moçambique, glória a Deus, amém, a paz, boa noite. Então no versículo 10, Deus está falando o quê? A gente lembra que Deus havia falado, né, 6 dias a pessoa deve trabalhar e no 7º dia ela deve descansar, né? Então você vê que para você descansar você tem que trabalhar, né? Não é descansar sem ter feito nada, tem que trabalhar e você descansa, né? Descansar de estar descansado, né? Não dá. Então Deus manda, vai trabalhar, né? Vai trabalhar 6 dias e no 7º dia você descansa. Agora Deus vai ter um cuidado da terra também. Deus vai querer mostrar para esse povo que a terra é dele também. Então Deus vai falar, olha, a terra que eu tô dando para vocês é minha. Vocês têm que entender que a terra é minha. A terra não é de vocês. Eu sou o dono da terra. E eu tô dando essa terra para vocês, estou emprestando ela para vocês. Então, vocês vão 6 anos usar a terra. Vocês vão plantar 6 anos, vão colher 6 anos, vocês vão trabalhar 6 anos ali na terra. Mas no 7º ano, eu não quero que vocês plantem nada. Eu não quero que vocês mexam na terra, porque a terra vai descansar, né? Então Deus vai falar isso agora, para que aquele povo perceba que aquela terra é de Deus. A gente vai ver mais para frente, né, que o povo vai ser exilado, né, vai para Babilônia bem mais para frente, né, quando houver já reis ali, né, houver já a divisão, né, quem vai para Babilônia a gente vai ver mais para frente que é o reino de Judá, né, são 2 reinos formados de Israel e de Judá. De Israel é separado, né, daí vem os samaritanos e os judeus, né, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Então, os judeus, vai haver um tempo que eles vão ser exilados na Babilônia. E na Bíblia fala isso, né? Em Jeremias fala isso, que eles foram exilados, ficaram 70 anos na Babilônia, né? E Deus forçou a terra a ter um descanso, porque eles não deram os descansos do 7º ano para aquela terra. Então a terra ficou 70 anos parada para compensar também esse ano que eles não respeitaram de descanso da terra, para eles aprenderem de uma vez por todas que a terra não é deles, a terra é de Deus. Então, se Deus falou, eles não fizeram, Deus manda eles embora, né? Então, é que nem uma pessoa que tá te alugando uma casa, não tá cuidando bem da casa, então vai embora, vou alugar para outro, né? Então, é isso que Deus vai fazer, a gente vai ver mais para frente. E é relacionado a isso. Deus fala, olha, eu vou deixar vocês plantarem 6 anos, vocês vão usar a terra 6 anos, mas no 7º ano vocês não vão fazer nada. Deixa a terra descansar, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer, porque Deus vai falar, olha, não fiquem preocupados, né? Nossa, mas eu não posso plantar no 7º ano, eu não posso fazer nada, e como que eu vou comer? Se eu não posso, né, plantar. Mas Deus vai fazer como fez com o maná. Deus no 6º ano, Deus vai fazer render 3 anos a terra, né?
Então, no maná, Deus fazia cair 2 vezes, né? Do sexto dia e do sétimo dia. Mas aqui na terra, Deus vai fazer a terra render 3 anos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui ele fala, ó, 6 anos você semearás a tua terra e recolherá os seus frutos. Isso bate com o quê? Com o ano de jubileu, que a gente viu, né? Que a pessoa pode se escravizar, né? Se dar em escravidão ao outro. E ela vai ficar 6 anos em escravidão e no 7º ano ela tem que sair liberta, ela tem que sair livre sem pagar nada. Então aqui é a mesma coisa. Então 6 anos você vai usar a terra e no 7º ano a terra tem que ficar quieta, você não tem que mexer na terra, né? E o povo não vai obedecer essa lei de Deus, né? Isso é uma lei de Deus e o povo não vai obedecer, o povo de Israel. E isso vai custar 70 anos para eles, né, na Babilônia, fora outras desobediências deles também, né? Então, aqui no versículo 11, porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, como eu havia dito, esse capítulo é um capítulo específico de preocupação ao pobre. Então, o que Deus está falando aqui, ó? 6 anos vocês vão poder usar a terra de vocês, vender tudo aquilo que a terra lhes der, né? Mas no 7º ano vocês não vão vender nada. No 7º ano vocês vão deixar a terra lá e aquilo que a terra produzir no 7º ano é dos pobres. Então o pobre tem o direito de vir na tua terra e pegar ali o mantimento deles, porque o 7º ano vocês vão dar ao pobre, vocês vão dar tudo que a terra de vocês produzirem, o pobre vai poder vir, né? E colher daquilo que a terra produzir. Isso que Deus está falando aqui. E aqui diz, assim farás com a tua vinha e com o teu olival, né? Então assim vai ser feito com as uvas, né? A vinha, né? A plantação de uvas e o olival, né? A plantação de oliva, né? Oliveira ali, né? Então ali tá falando com o seu olival, tudo. Plantação de azeitona, com plantação de vinho, plantação de trigo, tudo que vocês tiverem. No 7º ano, vocês não vão colher. A prioridade é do pobre. A terra fez bastante produção, né? A prioridade é o pobre pegar. É lógico que você não vai passar fome, você vai pegar o necessário para a tua família. Mas o intuito é não prejudicar o pobre. Então deixa o pobre se alimentar, né? Porque ele não tem dinheiro para se alimentar. Então no 7º ano Deus vai ajudar o pobre também, né? Então ele tá vendo aqui o pobre, para que o pobre vá lá e pegue esse rendimento do campo, né? A gente consegue ver os 70 anos que eu falei agora há pouco, né? Que eles vão ter que cumprir na Babilônia, porque eles não observaram isso. Eles não cumpriram isso que Deus falou. Eles não ficaram 6 anos trabalhando a terra e no 7º ano deixaram a terra descansar e deixaram o pobre pegar da terra deles. Não, eles não fizeram isso. E por conta disso, ficou 70 anos, né, a terra descansando sem eles, né? Eles saíram da terra para deixar a terra descansar. A gente vê isso aonde? No 2 Crônicas, né, capítulo 36, versículo 19 ao 21. Fala sobre isso, né? Que Jeremias já havia previsto que isso aconteceria, já havia profetizado, já havia falado que porque aquele povo não obedecia a Deus, não dava o descanso da terra, eles iam ser retirados da terra e a terra, enfim, ia ter o descanso sem eles estarem lá dentro dela. Então eles vão para a Babilônia. Aí no versículo 12 diz, né? 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro, né? Então aqui no versículo 12, Deus repete sobre o sábado, né? Sobre o 7º dia. Mas agora Deus fala, não é só você rico não que vai descansar, né? Porque senão a pessoa ia achar o quê? Eu vou descansar, mas o meu escravo continua trabalhando, né? Mas o meu boi continua trabalhando, né? E só o rico que descansa, né? Ou só o hebreu ali que descansa, né? Mas Deus fala, não, o estrangeiro também, deixa ele descansar, todo mundo vai descansar. Você não vai fazer ninguém trabalhar, nem você trabalhar, nem você vai trabalhar e nem ninguém vai trabalhar. Porque senão o povo ia querer descansar, mas mandar o estrangeiro ir trabalhar, né? Mandar os seus servos, seus escravos irem trabalhar. E Deus fala, não, você vai dar um descanso para eles também, eles precisam de um descanso também. Aí aqui então no versículo 12 diz, 6 dias farás a tua obra, né? 6 dias vocês vão trabalhar, mas ao 7º dia vocês devem descansar, como a gente já viu. Para que descanse também o teu boi e o teu jumento, né? Então, seu boi e seu jumento também tem que descansar. Não vai fazer seu boi ficar arando o pasto no 7º dia. Não, ele tem que descansar também.
e para que tome alento o filho da tua serva e forasteiro, ou seja, para que o estrangeiro também descanse e para que o teu escravo também descanse. Não é só você que vai descansar, né? É isso que está dizendo. Aí no versículo 13 diz, né? Porque senão eles iam pegar pesado com o pobre, né? Então diz, não, o pobre também merece descansar. Então tem muito cuidado com o pobre aqui, né? Nesse capítulo. Aí no versículo 13 continua: em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca, né? Então, né, aqui tá dizendo no versículo 13, em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Então prestem atenção em tudo que eu tô dizendo, né? Não se distraiam do que eu tô dizendo, prestem muita atenção, porque a gente tá celebrando um acordo, né? A gente tá celebrando um casamento. Se vocês descumprirem alguma coisa, eu vou quebrar esse casamento, né? A gente vai acabar com o casamento aqui. E aqui, do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca, né? Então, eles eram um povo, né, que tinha um costume ali. A gente vai ver mais pra frente na Bíblia, né, que vai falar isso, né? Que eles chamavam, né, durante um tempo, sem querer, saía Baal, né, da boca deles, saía outros nomes da boca deles. Então, o povo estava tão acostumado a falar o nome de outros deuses que às vezes sem querer eles falavam querendo falar sobre Deus, mas falava uma gíria, né, um termo que eles estavam acostumados a falar, que saiu o nome dos deuses do Egito, né? Então Deus falou: tome cuidado, não fique falando o nome daqueles deuses de lá, né? Eu quero que vocês não se lembrem daqueles deuses, eu quero que vocês esqueçam. Tira esse nome da boca de vocês, né? Lembra muito aqui, né? Como Deus está casando com esse povo. Então lembra muito, por exemplo, um casamento, onde o marido, né, a mulher fala: não me fala o teu ex, não fala o nome do teu ex, sabe? Então, por exemplo, a pessoa parece que casou, acabou de casar, tinha um ex-namorado antes, né? Acabou de casar, e assim que ela casou, ela trocou o nome. O nome do novo marido dela é Fernando, mas o do antigo era José. Ela vai, José, e esqueceu, é o nome errado, né? Então é essa impressão que dá. Esse povo era um povo acostumado, né, com o antigo casamento deles, que era com aqueles deuses do Egito. Então Deus fala: toma cuidado, né? Não é meu nome, tenha cuidado de lembrar quem eu sou, né? Então é isso que Deus está falando. Deus fala como um noivo, né, ciumento, que não quer ter seu nome confundido, né? Não quer que sem querer fale o nome de outro. E a gente vai ver que isso vai acontecer. Aí no versículo 14, agora vai falar sobre as 3 festas, né? Diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A gente vai ver mais pra frente que na verdade tem mais festas, né? Não são só essas 3 festas. Mas essas 3 festas são as mais importantes, porque estão aqui, né? Deus tá falando: ó, nessas 3 festas vocês vão me celebrar, né? E vocês vão reunir todo homem da cidade. Todo homem vai estar nessa festa, né? Então são as 3 festas mais importantes, que são o quê? A Páscoa, Pentecostes, né? E a festa de tabernáculos. Mais para frente vai explicar cada uma delas, o ritual de cada uma delas, como que devia ser cada uma delas, né? Mas agora, assim, pra gente falar por cima, né? A Páscoa é aquela celebração, né, por Deus tê-los poupado, né, passado por cima. A gente lembra que Páscoa, né, significa passagem, né? Passar por cima mesmo significa Páscoa, né? Então, quando Deus permitiu, né, ali Deus mandou o anjo da morte ali para matar os primogênitos no Egito, a gente lembra que Deus havia falado: ó, vocês vão colocar o sangue, né, na porta. Quando o meu anjo olhar o sangue, ele vai passar por cima da casa de vocês e não vai matar quem tá ali naquela casa, né? Então ele passa por cima, ele pula, vai pular a casa de vocês, né? Então é esse o termo. Então Páscoa significa isso, passagem, pular, né? Pular mesmo. Então eles tinham celebrado a Páscoa o quê? Para celebrar que eles foram pulados, que eles não foram mortos, né? Que eles foram poupados. Então isso significava a Páscoa, né? Que eles foram poupados, mas pela misericórdia, não é porque eles mereciam, né? Deus decidiu poupá-los. Então eles comemoravam a Páscoa por terem sido poupados. Eles mereciam morrer, eles iam morrer no Egito, porque havia uma palavra, né? A gente já falou sobre isso, quando Deus
solta uma palavra, a palavra dele nunca volta vazia. Então, se Deus falou, a palavra se cumpre. Então, se Deus falou que haveria morte ali no Egito de todo primogênito, tinha que haver morte de todo primogênito. Então, algum primogênito precisaria morrer pelos primogênitos dos hebreus, né, que não morreram. Então, os animais morreram no lugar. Deus permitiu que os animais morressem no lugar. Então, eles tinham que comemorar isso, porque era para eles terem morrido. Mas no lugar deles, outro morreu, né? Um cordeiro morreu no lugar deles e eles deveriam ter morrido. Isso é a Páscoa, que eles devem celebrar todo ano, né? Fora isso, tem uma outra celebração que eles têm que celebrar todo ano, é o Pentecoste. O Pentecoste também é a festa da colheita. É festa da colheita, festa das semanas, né? Ou Pentecostes. A Páscoa também é chamada de festa dos pães sem fermento, né? É a mesma coisa, mas é Páscoa também. Aí a festa da colheita é a mesma coisa que festa de semanas, né? Das semanas e o Pentecostes. O que significa, né? Pentecostes significa penta, né? Penta 25, né? Pentecostes é 50 vezes. Então são 50 dias. O que acontece? Eles comemoram o recebimento da lei por Deus. Eles receberam a lei no Monte Sinai 50 dias depois que eles saíram do Egito. Então, o Pentecostes ele é cumprido 50 dias depois da Páscoa. Então, é o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Então, eles comemoram ter recebido a lei, né? Deus ter falado com eles e ter ensinado para eles sobre a lei. Então, esse é o Pentecostes. Eles comemoram o recebimento da lei ali no Monte Sinai. Então, é para isso que eles comemoram ali não só o recebimento da lei, mas a gente lembra que a lei é uma aliança. Então, eles receberam uma aliança, né? Um sinal ali do casamento deles, a aliança deles com Deus, né? E eles fizeram um casamento com Deus naquele momento. Então, eles celebram isso, né? Aquele contrato de casamento, aquela aliança que eles fizeram. É o Pentecostes, foi 50 dias depois da Páscoa, né? Então, a Páscoa eles foram liberados da morte, né? Foi outro entregue no lugar deles, o cordeiro, né? E eles comemoram a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, a gente vai ver, né? Que tem muito aquele 7, né? 7 é sempre o número 7. Você faz... eu não lembro agora quanto que é, mas dá 49, né? 49 dividido por 7. Você não conta o dia que eles saíram, conta do dia seguinte, né? E dá 49 certinho. Aí, nisso, são 50 dias contando com o dia da Páscoa. Então, é Pentecostes, por isso que é Pentecostes. Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso direitinho, tá? Mais pra frente explica mais. A festa das barracas, o que é? A festa das barracas e a festa dos tabernáculos. É a mesma coisa, né? Mais pra frente, no Novo Testamento, a gente vai ver como a festa dos tabernáculos. É a mesma coisa. Eles comemoravam essa festa, né, esse momento aqui, era obrigada a comemorar em barracas. Mesmo depois, quando eles já não morarem mais em barraca, essa festa tem que ser comemorada em barraca. Então, para que era essa festa? Essa festa era para eles se lembrarem que eles viveram no deserto, em barracas, e Deus cuidou deles, né? Porque imagina, morar no deserto, em barracas, né? Aquele vento, tudo, e nada aconteceu a eles, né? Eles ficaram ali bem, né? Aquela fragilidade da barraca, né? Mas eles ficaram ali bem por causa de Deus. Então eles tinham que se lembrar disso, do tempo que eles viveram em barracas no deserto, né? Não era em qualquer lugar, mas sim no deserto, e Deus os protegeu. Aí no versículo 15 agora vai falar sobre a lei da Páscoa, né? Fala assim no versículo 15, guardará a festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa. 7 dias vocês devem comer pães asmos, né? Como eu ordenei, ou seja, vocês devem comer pão sem fermento, né? 7 dias. Ao tempo apontado no mês de Abibe, a gente lembra que o mês de Abibe, o que significa? O mês de Abibe, né? É o mês da colheita, né? A gente tinha falado sobre isso, né? E o mês de Abibe era o mês por volta do mês de março, né? Foi quando eles saíram do Egito. Eles não saíram no início do ano, eles saíram já tinha começado o ano, né? Eles saíram lá para o mês de março, mês de abril do Egito. Então, esse mês de Abibe passou a ser o primeiro mês do ano deles. O calendário deles mudou. Não era mais o calendário do Egito e dos outros povos. Era um calendário diferente porque eles foram libertos, né? Então, o mês de Abibe passou a ser o primeiro mês do ano deles. Então, a gente lembra aqui que o mês de Abibe era isso, né? Então, aqui ele fala, olha, ao tempo apontado no mês de Abibe, né? A gente lembra que eles saíram da terra do Egito no dia 15 do mês de Abibe, né? No dia 14 do mês de Abibe foi quando os primogênitos morreram. E no dia 15 foi quando eles saíram. Então, aqui diz que nesse dia, né, a partir desse dia, eles devem começar a cumprir a Páscoa. Porque nele vocês saíram do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, aqui Deus está falando sobre as 3 festas.
A gente vai ver mais pra frente, né? Vai explicar mais, com mais detalhes, as 3 festas. E nessas festas, as pessoas não podiam aparecer sem oferecer nenhum sacrifício. Eles tinham que oferecer algum sacrifício a Deus, né? E Deus fala qual sacrifício que eles têm que oferecer. Então aqui Deus fala, não me apareça de mãos vazias, né? Então vocês têm que vir, né, com o que eu tô mandando que vocês venham, que é o sacrifício. Então cada um vai com o sacrifício, a gente vai ver mais à frente também, que vai explicar como que é esse sacrifício que eles têm que oferecer. Aí no versículo 16, guardarás a festa da colheita. A festa da colheita é o Pentecostes, né? É a festa de semanas, é a mesma coisa, festa da colheita, festa de Pentecostes, né? E festa das semanas, é a mesma coisa, semanas, né? Porque você faz o cálculo para dar 49, né? Conta, sem contar o dia da Páscoa, contando o dia seguinte dá 49, é 7 vezes um número redondo, dá, eu não lembro quanto que é, mas dá 40, você pega 49 dividido por 7 dá um número exato, né? Um número redondo. E são um número de semanas, então são 50 dias que eles comemoram essa festa aqui, que é a festa de Pentecostes, né? Então, guardará a festa da colheita, Pentecostes, festa das semanas, né? A mesma coisa. Dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa das barracas, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Então, vocês devem guardar a festa das colheitas, né? Vocês devem guardar o Pentecostes, vocês devem comemorar o Pentecostes, vocês devem comemorar a Páscoa, e vocês devem comemorar também a festa dos tabernáculos, né? A festa das barracas. Vocês devem comemorar essas 3 festas, não se esqueçam. E Deus vai falar direitinho a data certinho que cada um tem que comemorar, né? Aí no versículo 17 diz: 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor seu Deus, né? Então o que acontece? Imagina, todos os homens da cidade tinham que se reunir. Deus está dando um comando aqui sobre quando eles entrarem na terra prometida, porque eles não vão plantar no deserto, né? Eles estão no deserto aqui ainda, né? Então eles não vão fazer plantação no deserto. Deus está falando sobre plantação, sobre tudo isso, né? Mas Deus já está ensinando para eles o que eles têm que fazer quando chegarem lá na terra prometida deles, né? Então Deus está falando, olha, nesses 3 dias todo homem de todas as tribos tem que se reunir, de todas as cidades, né? De todas as terras que eu prometi, né? Que eu vou dar para vocês, tem que se reunir todos os homens e irem comemorar a mim. Então aí surgiria, né, uma questão, né? Meu Deus, mas se todo homem vai sair para se reunir e comemorar a Deus, né? Então a cidade vai ficar desprotegida. Só vão ficar na cidade as crianças, né? Os idosos, as mulheres, né? Só pessoas mais frágeis vão ficar na cidade, né? Mas isso realmente era para provar para o povo, né? Para aquele povo que Deus é quem protegia eles, né? Então, realmente, todo homem devia ir fazer essa comemoração para realmente provar que quem protegia aquelas cidades era Deus, né? E não aqueles homens que estavam ali. Então, Deus usa bastante disso. É a mesma coisa a terra, né? Que Deus manda ficar o 7º ano sem plantar nada na terra, né? Não mexer na terra, deixar a terra descansar no 7º ano. Para quê? Para que o povo confie em Deus, né? Confie que Deus vai prover, que Deus é o dono daquela terra, que Deus é que faz aquela terra produzir. Então aquele povo tinha que aprender a confiar em Deus, né? Então aqui é a mesma coisa, todo homem devia se reunir em festa para Deus. Imagina, todos os homens de todas as cidades, são várias, né? Imagina, várias cidades, todas as cidades tinham que se reunir em um lugar só, todos os homens, e as cidades ficavam sem homem para proteção, né? Mas eles tinham que confiar em Deus. Aí no versículo 18 diz: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã, né? Então vocês não devem oferecer sacrifício tendo pão levedado na casa de vocês, estando comendo pão levedado da casa de vocês, né? Então a gente lembra que Deus havia dado pão levedado para eles, para quê? Para eles se santificarem, né? Não que o pão levedado fosse santificar aquele povo, mas a obediência santificava aquele povo. E Deus havia falado, ó, vocês vão ficar tantos dias sem comer pão fermentado, né? Vocês vão ficar tantos dias só comendo pão sem fermento. A obediência levava aquele povo à santificação. E Deus falou, ó, não venham me oferecer sacrifício estando comendo pão com fermento, sendo que eu falei para vocês comerem pão sem fermento, vocês têm que se santificar. Então não venham me oferecer, né, sacrifícios sem santificação, vocês que se santifiquem para me oferecer sacrifício, é isso que Deus está falando aqui.
Nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã, né? E também queimem tudo. Todo o sacrifício que vocês forem me oferecer, queimem tudo. Não deixem nada ali exposto, né? Para que não seja profanado, para que não venha algum urubu, alguma águia ali e venha comer o que era consagrado a mim, né? Isso que Deus está falando. Aí no versículo 19, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então ele está falando que é aquilo que é mais importante dos frutos da terra, né? As primeiras coisas do fruto da terra, aquilo que for o melhor dos frutos da terra, levem a Deus, né? Entregue a Deus, né? Não tenha medo, né? Confie em Deus que Deus vai prover, né? Não separe para você o melhor, né? Dê o melhor para Deus. Se você separa o melhor para você, é porque você está se colocando acima de Deus. É isso que está falando aqui. Então, dê o melhor para Deus e confie que Ele vai prover na tua vida, né? E não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. É algo cruel, né? Pensar isso. Nossa, mas precisa dizer isso, né? Porque é algo cruel. Imagina, você vai matar o cabrito para oferecer o cabrito em sacrifício. E você ainda vai cozinhar o cabrito no leite da mãe dele. É meio uma coisa meio com masoquismo, uma crueldade, né? Uma coisa meio assim. Aí eu tive pesquisando a respeito, mas diz que nas religiões pagãs, né? Onde eles estavam e seguiam antes já, né? Fazia isso, era costume fazer isso. Então eles matavam os animais e eles ferviam os animais no leite da mãe desses animais. Porque eles entendiam que assim santificava mais e os deuses deles se agradavam mais, para eles receberem fertilidade, né? E Deus está falando, não façam isso. E realmente, se a gente para pensar, se Deus está falando que não é para fazer, é porque era um costume fazer, né? Porque senão Deus não precisaria falar. Deus não vai falar algo que eles não pensaram para dar ideia, né? Deus não vai dar a ideia de fazer alguma atrocidade. Se Deus está falando, é porque aquilo já era uma prática. Foi o que eu disse na aula passada, né? O importante de ler as leis que Deus está dando para Moisés aqui é que a gente consegue compreender um pouquinho o contexto daquele povo, porque as leis são dadas, por quê? Porque estavam sendo infringidas, né? Como tem muito problema, tá tendo muito problema em relação a tal coisa, o que acontece? Surge uma lei sobre aquilo, né? Até então, enquanto não há aquele problema, não existe lei, porque não tá tendo problema daquilo, mas quando começa a ter muito problema daquela coisa, surge uma lei para mostrar que aquilo é errado, né? Então aqui é a mesma coisa. Então essas leis foram colocadas porque estava sendo muito praticado. Então Deus está querendo dizer que é errado. Deus não ia falar algo que não está sendo feito para dar ideia, sabe? Deus não ia dar ideia para o povo para fazer algo que nunca pensaram, né? Deus está falando sobre algo que eles já estavam praticando. Então aqui é a mesma coisa. Se Deus está falando para eles não cozinharem um cabrito que eles estão sacrificando a Deus no leite da mãe desse cabrito, é porque eles faziam isso. Então é algo meio bizarro, né? É que nem você matar uma galinha e dar para matar a galinha, cozinhar, né, o frango, tudo e dar para uma galinha comer. É a mesma coisa, né? Meio cruel isso. E é isso que está acontecendo. Deus está falando, não pratiquem crueldade, né? Não façam isso. Isso já é perversidade, né? Aí no versículo 20 agora, Deus vai falar sobre o anjo que está com aquele povo, né? A gente lembra que aquele povo estava sendo guiado por uma coluna de fogo, né? Durante a noite e por uma coluna de nuvem durante o dia. Então, a gente lembra que quando a gente estudou, né? A gente já falou que o anjo de Deus estava com aquele povo. É o mesmo anjo que havia falado com Moisés na sarça ardente, né? Quando a Bíblia fala, a gente viu isso no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala o anjo de Deus, né? Com alguns poderes específicos, assim, relacionados a Deus, né? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo, né? Não tá falando sobre um anjo, né? O anjo não teria poderes assim que a gente observa que o anjo de Deus pratica, né? Então é aqui Jesus Cristo, tá falando sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava com aquele povo ali, né? Jesus Cristo era a coluna de nuvem e Jesus Cristo era a coluna de fogo. A gente também já falou sobre isso, né? Que eu até falei isso no Novo Testamento, né? No Novo Testamento a gente viu que tem escrito realmente que Jesus Cristo era essa coluna de fogo e era essa coluna de nuvem. Aí diz no versículo 20, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então eu tô enviando o anjo, né? Tem um anjo com vocês, esse anjo tá guiando vocês, né? Até o caminho que eu prometi que vocês vão chegar. Então esse anjo vai guiar vocês até a terra prometida. Esse anjo tá com vocês e vai guiar vocês até a terra prometida, né?
Até então a gente lembra, né, era um anjo, era chamado como o anjo de Deus, era um anjo específico, né, um anjo que você vê que tem determinadas coisas que Deus confiava só a esse anjo, não confiava a outro anjo, então é um anjo específico, né. Então aqui não é falado Jesus, porque até então não era, né. Então, até então era o anjo, Jesus vem a surgir depois e o nome é colocado sobre todo o nome depois de seu sacrifício, né? Mas até então é o anjo. Então, aqui diz que ele vai ser colocado à frente e vai conduzir esse povo. A gente lembra que na sarça ardente Jesus Cristo havia falado já com Moisés, olha, eu desci na terra para salvar o meu povo de Israel e eu vou guiar o meu povo até a terra prometida. Você vem comigo, né? A gente lembra que a gente falou sobre isso. E então Jesus Cristo desceu para guiar o povo até a terra prometida. E aqui Deus está falando isso, que realmente Deus mandou um anjo específico, né, para guiar esse povo até entrar na terra prometida. Aí no versículo 21, Deus vai falar, por que Deus vai falar desse anjo? Porque assim, na verdade, esse anjo já era sabido que estava com aquele povo, né? O povo já sabia que tinha um anjo ali, né? Que o anjo se colocou entre eles e o Egito ali no mar, né? Para que o Egito fosse destruído no mar, né? Então o povo já sabia. Só que agora a questão não é que Deus quer mostrar que já existia um anjo ali com aquele povo, né? Deus está querendo falar sobre a santificação daquele anjo. Deus está querendo dizer o quê? Olha, tem um anjo com vocês, né? E ele é sagrado. Se vocês ofenderem, blasfemarem contra ele, fizerem qualquer coisa contra ele, vocês estão fazendo contra mim. Tomem cuidado. Então Deus está querendo dar um aviso àquele povo, né? Porque até então eles sabiam que tinha um anjo com eles, né? Mas Deus fala, toma cuidado, porque se vocês rejeitarem a ele, estarão rejeitando a mim. Se vocês ofenderem a ele, estarão ofendendo a mim. Então tomem cuidado, né? Então, o que acontece? Deus está avisando aquele povo. Aquele povo já sabia que tinha um anjo com eles. Não é uma novidade, né? Lógico, né? Você tá vendo uma coluna de nuvem na tua frente, né? Que a gente viu já como que era essa coluna de nuvem. Era como uma cortina que protegia aquele povo. E uma coluna de fogo. Então, eles sabiam que tinha algo extraordinário ali com eles. Eles sabiam que tinha algo ali com eles que estava seguindo eles. Então, Deus agora está querendo dizer para aquele povo qual é a importância daquilo que dá com eles. Senão, aquele povo ia blasfemar contra o anjo que estava com eles. Então Deus fala, tomem cuidado, tem um anjo com vocês. Às vezes vocês estão achando que ele é menos do que eu e vão querer ofender ele. Tomem cuidado, porque se vocês ofenderem a ele, estarão ofendendo a mim. Se vocês fizerem qualquer coisa com ele, estarão fazendo comigo. Então tomem cuidado, é isso que Deus vai fazer. Vai dar um aviso ali para aquele povo não abusar daquele anjo que está com eles, né? Não acharem que é menor do que Deus e fazer alguma coisa ali que eles vão estar perdendo também a proteção de Deus. Aí diz no versículo 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Então aqui Deus está falando, toma cuidado, para que você não perca, né? Tem um anjo, o meu anjo tá com vocês, guiando vocês, né? Mas não fica achando que ele é um anjinho qualquer, quer qualquer coisa e vai querer afrontar ele, vai querer se rebelar contra ele, porque nele está meu nome. Toma cuidado para que ele não se revolte contra vocês, aí já era. Então Deus está querendo avisar para aquele povo ter consciência, né? Aí no versículo 22 Deus fala, mas se aquele povo obedecer aquele anjo que está com ele, seguir a voz daquele anjo, fizer tudo certinho, Deus vai guardar aquele povo em todos os momentos. Mas se não obedecer a voz daquele anjo, se não ouvir aquela voz daquele anjo, né? Deus não está com aquele povo. É isso que Deus vai falar agora no versículo 22. Vai pôr uma condição, né? Se o povo ouvir a voz desse anjo, seguir esse anjo, obedecer esse anjo, Deus está com aquele povo. Se não, não. É cada um por si, né? Aí no versículo 22 diz, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, para que Deus seja inimigo dos inimigos deles, para que seja adversário dos adversários deles, eles precisam obedecer a voz daquele anjo. Eles não podem se rebelar contra aquele anjo que é Jesus. Eles não podem fazer nada contra aquele anjo, porque se fizer, estão fazendo contra Deus. Então, para que Deus seja com aquele povo precisa obedecer à voz desse anjo. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 23, a gente vai ver algo extraordinário que Deus vai falar. E a gente vai ver realmente que isso vai acontecer. É incrível quando isso acontece. É muito interessante. Deus vai falar o quê? Se aquele povo ouvir a voz daquele anjo, obedecer aquele anjo,
Deus vai fazer extraordinariamente com aquele povo. E Deus vai vencer as batalhas daquele povo. Como? Confundindo seus adversários. Deus vai lançar confusão nos seus adversários. Deus vai lançar vespas, né? No sentido de ser confusão, a gente vai ver daqui a pouco. Vai lançar vespas sobre aqueles adversários, eles vão se confundir. E a gente vê que isso realmente acontece. É incrível quando isso acontece. O povo de Israel vai ter um tempo que virão vários povos lutar contra o povo de Israel. O povo de Israel era muito menor, né? Imagina, vão vir 2 povos lutar contra o povo de Israel. O povo de Israel tá lá em cima olhando, 2 povos vindo, e o povo de Israel começa a orar, cantar, adorar a Deus. Lá embaixo cria uma confusão. O povo começa, tá olhando por quê? Tá olhando pra mim por quê? Tá me estranhando? Eles começam a se matar entre eles. E é isso que Deus vai fazer. E Deus promete e vai fazer isso. É incrível, é algo extraordinário, né? Então Deus fala, ó, se vocês forem comigo, se vocês me obedecerem, né? Obedecerem ao meu anjo, não só a mim, mas obedecerem ao meu anjo, ouvirem a voz do meu anjo, seguirem o que meu anjo tá falando, eu vou ser com vocês. E eu não vou, assim, só, né? Fazer vocês vencerem o inimigo de vocês, mas eles vão se confundir, que eles vão ser vencidos de uma forma extraordinária, e é o que vai acontecer. A gente vai ver que quando alguns inimigos de Israel forem vencidos, eles vão brigar entre eles estão vindo lutar contra Israel, começa a ter uma luta entre eles. Nessa passagem é muito interessante, quando eles estão vindo, eles brigam entre eles, as nações ali, Israel fica parado olhando e continua adorando a Deus, e eles se matando. Eles morrem, todos os inimigos deles morrem, eles descem para pegar as riquezas, porque o povo morreu. Eles ficam lá 3 dias pegando riqueza, de tanta gente que tinha que morreu. Então é isso que Deus está prometendo. Deus está falando, ó, se vocês obedecerem o meu anjo, se vocês ouvirem a voz do meu anjo, fizerem tudo que ele está mandando, eu vou ser com vocês. Não tenho dúvida, não importa o tamanho do inimigo de vocês, né? Igual a gente vê nesse caso, era grande, mas eu vou criar confusão e eles vão se destruir. Eles não vão chegar até você, vão se destruir, você ainda vai pegar os despojos deles, né? Vocês ainda vão sair pelas riquezas deles, vocês ainda vão pegar tudo que era dos seus inimigos. É algo extraordinário realmente, e Deus cumpre isso, né? Enquanto o povo é com ele. Aí no versículo 23 diz, porque o meu anjo irá na frente de vocês e levará vocês aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Não adorarás os seus deuses. Peraí que travou. Voltou. Não adorará os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás todas as suas colunas. Então aqui Deus está falando, ó, eles deviam ter ídolos lá guardados ainda, né? A gente lembra que Deus já falou para eles jogarem fora no Egito, não queriam jogar. Então eles guardavam estátuas, né? Símbolos assim dos deuses deles, e eles não queriam se desfazer daquilo. E Deus fala, não, se desfaçam disso. Eu não quero só que vocês esqueçam os deuses de vocês, eu não quero só que vocês não falem mais nesses deuses, como eu quero que vocês quebrem tudo que é deles, né? Que nem aquele marido ciumento mesmo, que você ganha um presente do seu ex-namorado e ele quer que você quebre o presente do seu ex-namorado pra você não lembrar do seu ex-namorado. É isso que Deus está falando, eu quero que vocês quebrem tudo relacionado a esses deuses. Eu não quero que vocês lembrem desses deuses, eu quero que vocês quebrem tudo, né? Tudo que te façam lembrar desses deuses. Aí no versículo 25 diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então sirvam somente a Deus. Não adorem outros deuses, não fiquem cultuando esses ídolos, não fiquem guardando essas estátuas. Pelo contrário, peguem tudo isso e quebrem isso agora, né? Para que vocês não venham a se corromper, né? Para que vocês não fiquem olhando, é tão bonitinho, deixa eu guardar, né? E com o tempo vai se corrompendo. Deus fala, quebra logo e tenham consciência que eu basto, né? Porque era um povo que tinha dificuldade de entender que Deus bastava, né? Eles achavam que era um Deus para cada coisa, então para eles só um Deus não bastava. Eles achavam que tinham que ter muitos deuses para ter muita proteção, né? Eles achavam quanto mais deuses, mais proteção eu tenho. E Deus estava querendo mostrar para aquele povo que não, que só ele bastava, né? Eles não precisavam de mais, só ele já estava ótimo. Então aqui Deus fala, ó, se vocês tiverem só a mim, se vocês forem fiéis a mim, não me traírem com outros deuses, né? Não ficarem adorando outros deuses,
eu vou dar pão para vocês, eu vou dar água para vocês, ou seja, eu não vou deixar nada faltar para vocês. Mas vocês têm que ser fiel a mim, vocês têm que só adorar a mim, não a outros deuses. E eu vou tirar de vocês toda enfermidade, né? Eu não vou deixar nenhuma enfermidade entre vocês, mas adorem só a mim, não adorem outros deuses junto, né, comigo. Entendam que eu sou o suficiente. Aí no versículo 26 diz: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, né? Se vocês aceitarem só a mim, entenderem que eu sou o suficiente, quebrarem tudo aquilo que te distraiam da minha presença, que te distraiam de mim, quebrarem tudo, entenderem que vocês têm que depositar a confiança de vocês em mim. Nada vai faltar a vocês, não vai haver nenhuma enfermidade no meio de vocês, não haverá mulher que aborte, não vai haver mulher estéril entre vocês, né? E eu vou completar o número dos seus dias, ou seja, vocês vão viver muito. Vocês vão viver muito tempo se vocês fizerem isso, né? Aí no versículo 27 diz: enviarei o meu terror diante de ti. Essa parte que Deus fala. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde vocês entrarem. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas, né? E é isso que Deus faz, é extraordinário. Quando a gente for estudar sobre isso, eu fico maravilhada quando eu fico lendo isso. Tem uma passagem que eu sou louca, que é do filho de Saul, né? Que Saul ali, né, indisciplinado, morrendo de medo, comete um erro ali, né? E o filho dele vai, só o filho, o servo, né, e creem em Deus e vão atrás dos inimigos, subindo um morro, eles matam grande parte dos inimigos, Deus cria uma confusão ali entre os inimigos e eles vencem. Então é isso que Deus está falando aqui, ó, se vocês forem comigo eu vou criar confusão entre o inimigo de vocês e vocês vão sempre vencer, não importa o número do inimigo de vocês. E igual a gente vai ver mais pra frente, né, Deus faz eles vencerem sem levantarem uma espada. É igual nesse caso que eles pegaram lá todos os despojos, eles ficaram só adorando, eles ficaram lá em cima louvando, adorando a Deus e sem mover uma espada e todos morreram. Criou-se uma confusão ali entre eles que eles se mataram e o povo de Israel ali adorando a Deus, cantando, eles se matando entre eles e o povo de Israel venceu a batalha sem levantar uma espada, né? Então é isso que Deus está dizendo aqui, que vai fazer isso e ele realmente faz, né? Então no versículo 28 diz: também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti, né? A gente vai ver, tem uma passagem que fala isso. Josué fala que Deus enviou vespas mesmo. E ele venceu a batalha com isso. A gente encontra onde isso? No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 12. Josué fala, não, Deus enviou vespas realmente, o povo se confundiu e a gente venceu. Eles se confundiram, ele criou uma confusão ali e a gente venceu. E é isso realmente que Deus promete, né? Aí no versículo 29 diz: não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem, né? E Deus tá falando que, ó, eu não vou fazer, né, todos eles saírem da terra em um ano só. Porque se eu fizesse vocês conquistarem todas as terras que eu prometi em um ano só, a terra ia ficar deserta. Ao que parece, eles ainda não eram o número de habitantes necessários para preencher toda a terra que Deus prometeu. Para toda a terra que Deus prometeu ainda não era. Então o que Deus fala, olha, se eu permitir que todos saiam de todas as terras que eu prometi para vocês agora, as terras vão ficar vazias, porque vocês não são suficientes para preencher essas terras. Então o que vai acontecer? Os animais selvagens vão se multiplicar grandemente e vai acontecer que eles vão passar a ser um terror para vocês. Eles vão querer ali conquistar território, né? Vão querer expulsar vocês e conquistar território. A gente vai ver durante a Bíblia, tem muita coisa de luta de animal, realmente. A gente vê muitos casos, né, de homens que lutam com animais, né? Animais que vieram e mataram determinada pessoa. Então tinha muito, né? E aqui Deus fala, olha,
realmente, se pelo barulho da cidade, né, uma cidade muito cheia, muito barulho, né, aquilo afasta os animais e os animais não se multiplicavam tanto, com medo dos humanos, né, eles ficavam mais afastados. Mas se a terra ficar deserta, né, se ficar pouca gente ali na cidade, isso não vai amedrontar os animais. Então os animais vão se multiplicar muito e eles vão começar a ir para a cidade, porque tá deserta a cidade, eles vão começar a ir para lá. Então eu não vou permitir que isso aconteça por causa disso, porque senão vocês vão acabar morrendo, porque esses animais vão começar, né, a se multiplicar ali, vocês vão ter que começar a lutar com leão, né, vai ficar aquela coisa ali. Então eu vou permitir que esse povo fique mais um tempo. A gente vê que incrível, né, era um povo que já tinha uma sentença de perder as suas terras e morrer, porque a gente vai ver quando não é só perder a terra, eles vão morrer, né, Deus vai falar quando eles entrarem para eles matarem todo o povo, criança, mulher, homem, matar tudo, eles vão matar todo o povo. Então já havia ali uma sentença sobre aquele povo para matar todo mundo, né? Mas Deus permite que eles vivam mais tempo, né? Esse povo ímpio, né? Que já tinha decretado ali, que já tinha atingido o nível da maldade deles. Por quê? Por benefício do outro, por benefício do justo, né? Deus fala, não, eu vou deixar que o ímpio viva mais tempo, né? Nas terras, para benefício de vocês mesmo, porque se eu matar agora todos esses ímpios, né, acontece que os animais vão crescer muito, ali os animais selvagens, e isso não vai ser bom para vocês, eles vão se multiplicar de uma forma que vai ficar insustentável para vocês. Então eu prefiro deixar eles viverem mais tempo, para preparar o espaço para vocês entrarem melhor na promessa, né? Então a gente vê que incrível, né, o trabalhar de Deus aqui com esse povo. Havia já uma promessa, né? Porém a promessa era muito grande, né, para o tamanho daquele povo. Aquele povo precisava crescer mais. Ele ainda não estava no nível que tinha que chegar para entrar na promessa, né? Então Deus fala, não, eu vou esperar mais um tempo, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo o ímpio em pé, né? O ímpio vai viver ainda mais um pouco. Enquanto isso eu te preparo para chegar no tamanho certo para você entrar na promessa, né? É isso que Deus está falando aqui. Aí no versículo 30, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar a terra da herança para vocês de pouquinho em pouquinho. Então eu dou uma terra, vocês entram lá, se multiplicam, eu dou mais uma terra. Aí eu vou dando as terras aos poucos, até que vocês encham toda a terra, né? Para não acontecer isso de a terra. Então eu vou continuar sem o Facebook mesmo, não tem jeito não. Aí no versículo 31 diz assim, né? Porém os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti, né? Então Deus está falando que daria todo um... a gente vai ver mais para frente, né? Que parece que é um espaço que Deus fala que vai dar para esse povo, maior do que o que esse povo pegou. Parece que esse povo tinha mais espaço para pegar, né? E eles não vão pegar. Por conta da desobediência, né? Então vão acabar não conquistando tantos lugares assim. A gente vai ver mais para frente isso. Então no versículo 32 diz: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses, né? Então quando vocês forem entrar na terra prometida, vocês não devem fazer aliança com esse povo, e nem com os deuses desse povo, vocês não devem fazer aliança nenhuma. A gente vai ver mais pra frente que eles não vão obedecer isso também. Eles vão querer fazer aliança com esse povo, eles vão querer fazer esse povo virar escravo. Não era para fazer virar escravo, era para matar. Então eles não vão obedecer. Aí no versículo 33, né, último versículo, diz assim: eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. E se servires aos seus deuses, isto te será cilada, né? Então Deus está falando, ó, eles não devem continuar, né, morando na terra quando vocês habitarem. Quando vocês forem lá e pegarem a terra deles, eles não devem continuar lá na terra, eles devem sair daquela terra. Porque senão, vocês, vai ser uma cilada, eles vão ficar lá cultuando outros deuses, né? E vai ser cilada para vocês, vocês vão acabar também cultuando os deuses deles. Então, eles não vão ficar lá com vocês, vocês vão eliminar todo aquele povo, né? Então, é isso que Deus diz aqui no versículo 33. Então, hoje a gente vai encerrar aqui o capítulo 23,